Provocação histórica. Olá, olá, oleolê, oleolá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, virtuais, surreais e também teatrais desse mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerra, drama, mas também comédia e arte. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem também, jovens do Brasil, eu sou o Lindener Pareto, um professor de história e um historiador no Brasil que tem, minha convidada especialíssima, um intenso, violento, virulento passado pela frente. E é por isso que existe o Provocação Histórica, que surge num tempo pandêmico de crise para narrar, expurgar também um pouco das dores e dos demônios de um passado brasileiro autoritário que não cessa de passar. Mas não só brasileiro, um passado também mundial. Que serão temas aqui também na minha prosa de hoje, que eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem, porque estou aqui emocionado, não tenho nem roupa. Que roupa eu vou para o samba, para o qual ela me convidou. Ela que é atriz há mais de 50 anos, senhoras e senhores. Ela que percorreu os palcos desse Brasil, desse mundo, desse teatro, dessas TVs, com uma série de peças emblemáticas. Ela que estreou, se eu não estou enganado, em 1972 com Antunes Filho no teatro brasileiro, olha só. E que também, entre outras coisas, é atriz, diretora, produtora, agitadora cultural, rebelde, por que não? E vem de uma linhagem, de uma certa, digamos, nobreza do teatro e da TV brasileira, por que não? Não diria dinastia, porque ela é da plebe, ela é do povo. Então, senhoras e senhores, recebam aqui no palco do Provocação Histórica, ela, Bárbara Bruno. Seja muito bem-vinda. Oh, meu querido, Finalmente, né? Leu lá. Ó, Muito alegria. bom, alegria minha. Alegria minha, adoro uma provocação histórica, então. Ainda mais, né? Aí é que é um negócio, aí que é bom. Sabe que eu, como professor de história, assim, digamos, um tanto, sempre falo isso aqui, proleta e tal. Você não imagina que na sua vida você vai encontrar artistas de verdade, né? Você não imagina essas coisas. Aí, não só fui lá convidado pela Patrícia Vilela na peça que você faz a Gertrude, mas não mais que de repente no lançamento do meu livro você aparece lá. Aí eu tô lá, tal, pego o microfone, pá, da primeira fileira da Feira do Pacaembu, a Bárbara Bruno, e representando não só a sua obra de arte impressionante, mas uma família inteira que eu vi, cresci vendo, né? E aí eu via você, seu pai, sua mãe, sua filha, todos ao mesmo tempo ali sentados à frente. Falei, uau! Meu querido, nós somos uma trupe. Somos e sempre seremos uma trupe. A gente está na estrada, a gente está na vida, a gente está na rua, a gente está procurando o público sempre. Então, é sempre um prazer e quase que uma obsessão. Está. Para o público. É verdade, é verdade. Legal. A gente está onde o público está, graças a Deus. Que maravilha. Ó, tô aqui emocionado, sou suspeito para dizer, mas comecemos pelo mito das origens, né? Vamos lá. Quer dizer, eu pelo menos vejo mais ou menos assim, me corrija se eu estiver errado, pode dar no meio, assim. É difícil você ter uma linhagem de artistas onde praticamente, não, no caso de vocês, todo mundo, com as suas características específicas, tem um talento brutal, que não é brutal e sensível, na verdade, um talento impressionante, essa é a melhor expressão, em que você olha para cada um, né? Desde a Eleonora Bruno lá atrás, né? A mãe da minha mãe. A mãe da sua mãe, a mãe da Anissete Bruno, passando pela sua mãe, Anissete, pelo seu pai, o Paulo Goulart, por você, pela Beth, pelo Paulo, Paulinho, e também Vanessa. pela Vanessa. Isso. Falei, mas como pode o negócio? Como que foi crescer numa família assim? Olha, bom, para mim normal, né? Era Para mim, absolutamente, eu achei que todo mundo era assim. Enfim, crescer numa coxia de teatro é um privilégio. Isso realmente é. Porque a coxia era o quintal da minha casa. E o teatro, ele é
altamente estimulante. Então você aprende desde cedo a respeitar o sonho. E também doce ilusão achar que no teatro não se precisa de disciplina. Precisa-se muita disciplina. Então foi realmente uma grande escola de vida, não é? Apesar da gente lidar com o ilusório. Então, nesse aspecto, foi realmente, acho que um privilégio e um grande aprendizado. Agora, indo para o cerne da tua questão, né? A questão do desenvolvimento de cada um, eu acredito de verdade que você só consegue ter realmente um encaminhamento de vida se você tiver uma coisa chamada liberdade. Liberdade é uma coisa fundamental. Então, de um modo geral, as pessoas perguntam para mim, mas então, como é que é? É automático de vocês seguirem? Não é automático. A gente foi absolutamente livre para escolher aquilo que a gente quer ser. Não, porque ninguém consegue ser feliz na vida não sendo livre para ter as suas próprias escolhas. E outra coisa também, nada na vida é definitivo, não é? Então, você sabe que é um pequeno à parte. Eu li uma vez uma frase num banheiro de restaurante, que eu falei assim, meu Deus, isso é uma filosofia de vida. A frase dizia assim, vou até falar para cá, dizia assim, olha, penso, logo mudo de ideia. Não é verdade. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, é verdade. Porque, de um modo geral, as pessoas têm tanto receio das mudanças, né? E aí as coisas acabam brecando um pouquinho na vida. Mas, fechando o assunto, para não deixar nenhuma resposta no ar, então eu acredito que cada um de nós, primeiro, foi absolutamente livre para as suas escolhas e, a partir daí, cada um de nós foi buscar a sua essência individual, que também é fundamental. Você tem que descobrir na vida qual é o seu estilo. Não é? Isso, para nós, por incrível que pareça, a cobrança é muito maior. Bem maior. Né? Porque você vem sempre a reboque. Né? Você estar a reboque é complicado. Porque primeiro você tem que criar a sua identidade, lutar por ela e, a partir daí, criar o seu estado. Né? Então, a vida é linda. E aí, quando você diz vira reboque de todo o peso... Sim, a reboque de terceiros, né? No meu caso específico, não, é a filha da Anissete, é a filha do Paulo, é a irmã da Beth, é a irmã... O que é um prazer, ok. Você é a mais velha, né? Porque você é a filha mais velha. Eu sou a mais velha. Mas, na profissão da gente, as coisas são cíclicas, são realmente cíclicas. Então, e cheia de altos e baixos. Então, tem períodos em que um está mais à frente, depois muda, é uma montanha-russa, aí inverte, aí é um marasmo, aí depois a gente retoma, aí tem uma época que é tudo mais ou menos equivalente, e assim a gente vai vivendo, Lindê, né? E aprendendo. Impressionante, que sorte é do Brasil, dessa trupe toda. Mas aí você estreia em 72 com Antunes Filho. Mas quando você percebeu ali, jovenzinho, porque ainda pré-adolescente, né? Que você, eu vou fazer teatro. Olha, no meu caso específico, eu nunca tive muita dúvida, não. Desde sempre. A minha primeira experiência, eu fiz televisão ao vivo. Ao vivo? Eu tinha 8 anos de idade, em Curitiba. Naquela época, tinha um programa, nós morávamos em Curitiba, teve uma época que nós
Tanto que meu irmão nasceu lá, meu irmão é curitibano. Saindo do Rio. Saímos do Rio. O eixo Rio-São Paulo sempre foi presente na nossa vida. Tanto que, para mim, assim, eu me sinto em casa, de fato, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Quando chega o avião assim, eu digo, estou em casa. Quando chego no Rio. E a mesma coisa em São Paulo, estou em casa. É curioso isso, mas é fato, é verdade. E nesse meio tempo a gente viveu nos anos de chumbo. Nós vivemos em Curitiba. Na verdade, nós fomos para lá, acho que em 64 estávamos lá. E ficamos lá, saímos de lá em 69. Ou seja, né? E aí, neste período, eu tinha nessa época, essa que eu estou te falando do programa, 8 anos de idade, e meus pais faziam um programa já no Rio de Janeiro, chamado Dona Jandira em Busca da Felicidade. Dona Jandira em Busca era uma espécie de... Era uma espécie de uma grande família, só que menorzinha, porque pela própria idade deles, inclusive. Mas era mamãe e papai, que era o casal, né? Aí tinha a vovó, que era a sogra, eu, que era a filha, e, pasme, o vizinho, que era o fixo do programa também, era Ari Fontoura, que nessa época morava lá. Caramba! O Ari. Hoje está brilhando nas redes sociais. Maravilhoso, maravilhoso. O primeiro branco da minha... Branco é quando a gente esquece o texto, sabe? O primeiro branco da minha vida eu tive no colo do Ari Fontoura. Caramba! Foi ele que me salvou. Tinha também o Delair Rodrigues, que é uma atriz maravilhosa também, mas que não saiu de Curitiba, não veio para o eixo Rio e São Paulo. E o cenário era do Juarez Machado, que era um menino, né? Ainda, meu Deus, mas ele já, eu lembro, você vê que a vida é maravilhosa quando a gente sabe olhar para ela, né? Eu também, eu tinha 8 anos, mas eu já ficava fascinada porque ele já tinha uma coisa estranha, o cenário sempre tinha uma coisa assim meio torta. Para aquela época era uma, nossa, hiper novidade, né? Não era uma coisa assintosa, não, nem poderia. Mas sempre tinha um móvel meio assim. E eu ficava olhando aquilo, ficava fascinada, achava tão legal. Porque também com 8 anos de idade, a tua fantasia tá pululando, não é? Então, e anos depois é que foi me cair a ficha. Eu disse, meu Deus, era o Juarez Machado. Uau! Bom, mas aí então eu cheguei a fazer televisão ao vivo, né? Nessa época também o pai e a mãe, junto com o Cláudio Correia Castro, eles também desenvolveram todo um trabalho em teatro no Paraná, né? Ligados ao Teatro Guaíra, começaram o curso de teatro, e naquela época não existia, a gente não tinha, a profissão não era regulamentada, né? Aliás, eu ainda batalhei muito para regulamentação, anos depois, demorou décadas até regulamentar, né? Enfim, mas aí foi eu nunca tive muita dúvida, não, do que eu queria fazer, do caminho que eu queria seguir na minha vida. Dúvida muito mais tinham meus pais, porque eu como mais velha, o filho mais velho tem isso, né? Sempre o primeiro a passar por tudo. Não é? Os pais também não têm experiência nenhuma, é a primeira vez, exatamente. Então, naquela época, mas depois quando viemos para São Paulo, eles tinham um medo danado que fosse influência, sabe? Mas será que é isso que essa menina quer mesmo? Será que não é por nossa causa? Então tive que batalhar um bocado primeiro para conseguir o meu espaço dentro de casa. Sim. Né? Impressionante. Não é? O pessoal acha que é natural. Não é não. Imagina, as inseguranças da vida, meu querido, estão presentes para
todos. Exatamente. Né? A questão é como você lida com essas inseguranças. Porque todo mundo tem. Em É obra de verdade. arte, né? É Deixa eu até verdade. mostrar aqui, ó, Bárbara Bruno aqui no Provocação Histórica. Olha que maravilha. Oba! E aí eu falei pra ela assim, quando vi você de Gertrude no palco, Ah, primeiro que você vai ser eternamente a minha Gertrude, né? Porque que bom, é que eu vi ali que bom. pela primeira vez paramentada no teatro. Eu sei que teve sua mãe e outras tantas, e a Uhum, própria Gertrude. uhum. Mas é isso porque é isso, porque é isso, porque eu vi e pronto, né? Tá ali, é você. Que bom. Mas, ao mesmo tempo, você se movimentando ali, os trejeitos e tal, é uma mistura impressionante dos dois, né? Queria até mostrar aqui, voz de minha alma, Leozona, mas põe na tela aqui algumas fotografias pra gente falando aqui com o nosso público e pra entrar, evidentemente, nas próprias. Eba! Olha lá, ó. O pai e a mãe. Todo mundo viu esse casal um dia na vida, se tem, né? Essa peça é uma peça muito curiosa. É um texto do Eduardo de Filippo, chamado Sábado, Domingo e Segunda. É uma comédia deliciosa. Uma familhona italiana, aquela que todo mundo se identifica. E aí a proposta, o mote do espetáculo é a preparação do almoço de domingo, o almoço de domingo e o resultado do almoço de domingo. O caos da... Mas o Eduardo de Filippo realmente é um autor fascinante nesse sentido, porque ele cria uma identificação muito grande. E foi um espetáculo que a gente fez com muito prazer, literalmente, porque a mamãe cozinhava em cena. Então, literalmente. Então ela fazia a macarronada, era feita em cena. O público ficava enlouquecido. Saía do teatro, era inevitável, ia para uma cantina para comer macarrão, não tinha como. Saía de lá direto, né? É verdade. E tem uma outra aqui, Bárbara, bota que eles são um pouco mais jovens aqui, acho que mais pro início da carreira também. Deixa eu ver. Nossa, sim. A cara do meu irmão. É verdade, meu irmão é muito parecido com meu pai. Que impressionante. Eles estão com o quê? 20 anos? E 20 e poucos anos, Não tinham 30, não. E muito galãs, né? Lindos, né? Lindos. Eu sou suspeita pra falar, mas... E aí você lembra o contexto? Eu não faço a menor ideia. Essa aí, você sabe que eu não sei. Deve ser... Deixa eu ver a carinha da mamãe, peraí. Deve ser, talvez ingênuo até certo ponto. Eu acho que é ingênuo até certo ponto. Isso anos o quê? 50? Anos 50. Anos 50, final dos anos 50. Não, final não. No final dos anos 50 eu já tinha nascido, porque aí acho que eu não tinha nascido ainda. Isso deve ter sido na época do Timbe. Timbe foi o teatro da mamãe. Timbe, porque era Teatro Íntimo Nissete Bruno. Tinha o Teatro Íntimo Nissete Bruno. Na mesma época, isso foi... Eles casaram lá em 54. O Timbe deve ter estreado em 52, por aí. 52, 53. 54 com certeza absoluta, porque foi o ano que eles casaram e eles casaram no teatro. Então, impressionante, né? Então, com certeza, em 54 o Timbe já existia. Que era um teatro pequenininho e que contrapunha não na sua... Não era contra, ao contrário, mas ele era um paralelo ao TBC, porque o TBC era o grande teatro e grande movimento da época, com os italianos, aquela coisa toda. Teatro brasileiro de comédia. E aí o Timbe vem assim, timidamente, né, na sua trajetória, inclusive abrindo as portas para os talentos brasileiros que não tinham, que iam beber na fonte do TBC, mas não tinham como se desenvolver mais rapidamente no TBC, e então iam para o Timbe. Dentre eles, Antunes Filho. Antunes estreou com a mamãe, pra você ver como as coisas são cíclicas, né? Eu estreiei com ele, mas ele estreou com a mamãe. Valmor Chagas também estreou com a mamãe. Você cresceu vendo essas figuras todas. Pois é. Pois é. Né?
E muitas já se foram também. Já, Ficam já. com saudade. Já fica, com certeza. Né? Com certeza. Mas fica plasmado, não é? Na sua. É verdade, você estava falando da Gertrude, vai ficar a minha imagem. E fica mesmo, porque fica plasmado na cabeça e no coração. Uhum. Isso é que é bonito na arte, É né? muito afeto no caminho todo. é. Que lindo. Tem mais algumas antes da gente entrar aqui nas peças da própria Bárbara Bruno. Deixa eu ver. Mostra aqui que tem a matriarca antes de Nissete e essa presença, né, feminina. Pois é, eu apresento. Você acha que, no fim das contas, elas eram todas feministas, mesmo que não se usasse esse termo? Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Eleonor Bruno, minha avó. Vou te dizer uma coisa. Ela, na verdade, começou depois da minha mãe. É? Ela começa depois da É Nissete. verdade, como atriz. Uma atriz. Como atriz. Porque vovó é médica, obstetra, e além de médica, a minha bisavó, pra você ver, o matriarcado na minha família vem lá de trás. A minha bisavó, que é a mãe da Nonoca, é uma mulher maravilhosa, não vou ficar falando, senão eu vou um programa inteiro falando dela. Porque merece, porque realmente foi uma mulher fantástica. A Bisa. E ela sempre muito ligada à arte, então os filhos todos sempre... ela fazia grandes saraus na casa dela, estimulava muito música, literatura, enfim. E aí 4 dos seus filhos, ou seja, a vovó, Lígia, a irmã, e mais um casal de irmãos, Pascoal e Flordeia, eles foram para o cassino. Então, eles trabalhavam em cassino. Então, a vovó era cantora, a Lígia também cantora, tudo contemporâneo da Linda e Dircinha, Batista, a Carmen Miranda, tudo contemporâneo. No auge da era do rádio, mas eles trabalhavam especificamente nos shows dos cassinos. E tio Pascoal e Dedé eram um casal de bailarinos dos shows dos cassinos. Claro que cada um também tinha a sua atividade profissional independente do trabalho no cassino, né? Mas por que eu fiz esse à parte? Porque, na verdade, a vovó não tinha trabalhado como atriz ainda. A vovó foi trabalhar como atriz depois da mamãe, porque a mamãe começou aos 14 anos. Ela, na época, ela fazia teatro do estudante, era um grupo que se reunia para estudos de teatro, como é que chamava ela ali? Nossa, nem está me vindo o nome agora da intelectual, a Gertrude, da época, que reunia. Quem era dessa turma era Natália Timber, era dessa turma. Tá aí com a mulher da van. Tá aí, exatamente. Bom, mas enfim, aí a mamãe tinha 14 anos nessa época. E aí Dulcina de Moraes precisou de uma atriz para fazer... Eu acho que era Filha de Ório, que acho que foi a primeira peça que mamãe fez. E aí indicaram a mamãe, falaram, tem mamãe... Ela até mentiu a idade, porque ela tinha 14, falou que tinha 16. E ter 16 ela deu uma... aí ela deu uma enganada na idade, foi lá, fez o teste, ficaram encantados, passou. Mas aí a vovó começou a acompanhar, né? E nessa de acompanhar, ela acabou sendo chamada para a companhia também, experimentou. Aí, meu querido, experimentou, não largou nunca mais. Foi que foi, né? Foi que foi. E na sequência, porque logo a segunda peça que a mamãe fez, já foi um escândalo no bom sentido da palavra, porque foi Nelson Rodrigues. A mamãe fez O Anjo Negro, na companhia da Maria de la Costa, que foi, imagina, a mamãe nessa altura tinha que ser por aí, 16 anos, né? E já começou assim, Impressionante. Que história, ó. Uma aula muita da história
teatro brasileiro. Tem muita história, realmente muita Tá história. escrevendo as memórias todas? Deveria, né? Deveria. Você e Quem Vanessa sabe? ali, É, tudo no papel, né? deveria. Aliás, um beijo para Vanessa Goulart, que é filha de Bárbara Bruno, é atriz, é diretora, dramaturga, e que está aqui, evidentemente, junto com a Bárbara, que é sua mãe, fazendo a peça que eu já anunciei aqui outrora, mas que reitero aqui, põe aqui o link para o pessoal no chat. Se der, projeta na tela também, porque Gertrude, Alice e Picasso tá aqui no Ágora Teatro, no Isso, Bexiga, não é isso? isso. Até o final do mês de agosto. Até o final do mês de agosto. E o Ágora é um teatro muito agradável mesmo. É um teatro intimista e são 50 lugares, mas de uma forma muito querida, porque o Ágora literalmente é o quintal da casa do Celso Frateschi É ali. e da Silvia Moreira. Então, tem essa característica boa, gostosa, de um lugar onde você acredita, não é? Sim. Isso faz muita diferença. A Silvia Moreira é uma grande arquiteta também, então ela fez de uma forma muito agradável o espaço. Uhum. Tem um jardim interno, tem o café, não é? Antes da sala de espetáculo, e aí você entra para a sala de espetáculo e a sala de espetáculo te abraça. Eu fui ver pela segunda vez e agora no Ágora, né? Não é verdade isso que eu estou falando? Satie. Ainda tem um piano ao vivo, não é? Impressionante. Que recebe o público. Tem um absinto, Tem um absinto. que não poderia faltar na casa de Gertrude, Pois não é verdade? deixa todo mundo assim promessa. E um pãozinho de leve, que é só para dar uma equilibrada. Eu mesmo cheguei correndo, peguei lá uns pãozinhos, Não é? toquei o Opa! absinto, pum, já entrei. Mas conta pra nós, antes de entrar aqui na natureza da Gertrude, que Vamos você lá. brilhantemente, né, faz. Eu falava pra Bruna, minha companheira, eu falei, nossa, inacreditável, né? Porque quando ela tira a peruca, quando vejo ela fora dali, parece outra pessoa, ou seja, que atriz espetacular, que encarna, né? E as expressões, e o olhar, tudo assim. Mas você, evidentemente, já fez trocentas personagens. Conta um pouco pra gente das que você mais gostou. Significa entrar num personagem, sabe? Vamos lá. Essa pergunta toda... Todo mundo me faz essa, não só a minha, para todas as atrizes, né? O personagem que mais... É clichê que eu vou falar, mas te garanto que é a pura verdade. Diz assim, pô, como é que eu vou escolher um personagem? Porque é que nem filho, sabe? E aí é curioso, porque cada um tem suas próprias características, claro, e desafios próprios. Então, cada personagem é uma lição de vida, sabe? E também a nossa profissão, isso eu agradeço sempre, porque a minha profissão me permite vivenciar, vou repetir a palavra, vivenciar emoções que eu jamais vivenciaria na minha vida. Então, é uma lição, você aprende, em primeiro lugar, a não julgar, né? Porque você começa a ter uma visão de dentro, de causas e efeitos. Então, isso te prepara, se você souber lidar com isso te prepara a não ter preconceitos, de fato, não é? Pré-conceitos. Então, as personagens te permitem passar por experiências, de fato, que você jamais passaria na sua vida. Por exemplo, quando você interpreta, não sei, um suicida, quando você interpreta um assassino,
quando você interpreta um covarde, quando você experimenta emoções, você empresta emoções para esse personagem e pega emprestada emoções desse personagem que ampliam a tua visão de vida. Então, sou muito grata a todos os personagens que eu realizei na minha vida e aos que ainda realizarei. Opa. Não é? Porque, meu Deus do céu, literalmente são lições de vida. Agora, tem personagens, sempre tem, né? Revelação! Sempre tem personagens que, por exemplo, na verdade, bom, personagens, claro, mas na verdade são autores que te estimulam muito. Eu tive o privilégio de trabalhar num texto do Tennessee Williams, Nossa. que é deslumbrante, é um autor deslumbrante. Eu tive o prazer e o privilégio de atuar na Margem da Vida, onde eu fiz a Laura Wingfield, que é um personagem riquíssimo, lindo, meu Deus, um carinho enorme pela Laura. Eu acho que foi modéstia à parte, foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. Isso para não deixar a sua pergunta sem uma resposta objetiva. E quando foi esse? Isso foi... Ah, meu Deus do céu, peraí. Você sabe fazer essa pergunta? Não, olha, eu vou te responder. Eu tenho uma teoria que depois e é fato, é teoria, mas é fato. Depois dos 50 anos, a tua memória, tudo é mais ou menos uns 5 anos atrás. Você faz assim, mas você acha mesmo que é? Você tem, olha, isso aí tem uns 5 anos atrás. Aí você vai fazer a conta, tem 15, 20, 25, às vezes 2, às vezes tem menos também, mas a sensação é sempre de 5 anos, tem uns 5 anos atrás. Mas não, tem bem mais que 5 anos, peraí, eu acho que foi em 87. 87. A Margem da Vida, acho que foi em 87. E é do Tennessee Williams. Você fez o Bonde Chamado Desejo? Não fiz. Foi a que me marcou muito. Assim, É lindo. Que o Brando faz o... Estela! Né? E você sabe que quase tudo do Tennessee Williams tem um lado autobiográfico forte. Não que o Bonde seja autobiográfico, não é isso, não é nesse sentido da história da vida dele, não é isso não, é no sentido da essência humana dele e das dúvidas e congruências da vida dele. Então, se você vai estudar, fazer uma análise mais precisa do trabalho, por exemplo, você pega a Laura, a Margem da Vida, que foi o texto que eu fiz, esse sim é bem autobiográfico mesmo. Esse de fato. Então, assim, a mãe, que é inspirada na mãe dele, a Laura, que é a irmã, inspirada na irmã mesmo, o Tom, que é ele mesmo, né? E aí tem um outro personagem que é enfim, serve a dramaturgia da história. Essa personagem, a Laura, que na verdade é a irmã dele, é a base interna da Blanche. Sabe, se você for fazer um estudo, todo mundo, por exemplo, o mundo interno da Laura está exposto na Blanche. É curioso isso, bonito de você estudar, né? Quando você começa a estudar a base das personagens, a origem das personagens, principalmente essas personagens que são baseadas, enraizadas na vida dos próprios autores. Então você consegue pensar, não é? Essas que tem um estudo brutal por trás, né? Evidente. O pessoal acha que é só chegar não, lá mas é verdade. Né? Chega lá e faz, né? Mas eu ouvi muito na minha vida
De verdade, eu vi muito assim, você é, faz teatro, tá, mas trabalha em quê? Igual professor, né? Você Exatamente. trabalha só na aula. Exatamente, mas, pois é, enfim. Mas realmente faz parte do nosso trabalho criar essa ilusão. É importante para o público, para a sociedade, essa válvula de escape de achar que esse mundo glamouroso existe de fato. Aham. Não é? Isso faz parte do nosso trabalho. A gente tem que ter consciência, a gente não pode acreditar na ilusão que a gente vende, né? Exato. Aí já é mais complicado. Mas faz parte Criação da ilusão para o... para o público. É importante para o público ter essa fantasia, que é uma válvula de escape. De uma vida tão brutal, né? Exatamente, exatamente. Na pandemia isso ficou bastante claro, né? Muito claro. É verdade. Então, às vezes nem é bom a gente quebrar tanto. A gente diz, olha, mas a vida da gente é igualzinha de todo mundo. A gente passa pelos mesmos problemas, mas Sofre. Tudo igual, tem as mesmas inseguranças, tudo igual, exatamente Vai igual. ao banheiro. Escova dentes, etc, etc. Casa, separa. Também. Enfim, como todo mundo. Mas a gente sabe que é importante criar... Tanto que tinha uma época... Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia isso realmente foi quebrado. Porque também o teatro está sempre refletindo a sociedade em que ele ocupa, naquele momento. Então tem que estar sempre de acordo com aquele momento. Mas, sei lá, 30 anos atrás, 5 anos atrás, Assim, a gente procurava não encontrar com o público na saída do teatro, porque quebrava a ilusão, sim. sabe? Era uma praxe. Era uma praxe. Não se encontra. Eventualmente, sim, a não ser... Aquela época era tudo muito diferente. E era mais formal também, né? Com o público, de modo geral, sim. Não é? Porque geralmente quem ia falar com você entrava no camarim, Isso. né? O público não espera, já tinha essa coisa estabelecida, não é? E quando acontecia, eventualmente, por exemplo, sei lá, demorou muito no estacionamento, aí o carro demorou para chegar, e aí quando acontecia de um público, um casal de público espontâneo, por exemplo, acontecer de encontrar com você no estacionamento, porque atrasou, não era um espanto assim agradável. Era estranho. Era nossa, é tão diferente, porque quebrava Você é tão normal, não quero. Exatamente. Eu já sou assim, né? Exatamente. Sabe o que me lembra isso? Tem duas coisas que você falou sobre o teatro. A primeira, sobre essa coisa de não julgar, não ter preconceitos. Tem muito a ver com o ofício do historiador também. Com certeza. O historiador não é um tribunal de justiça. Exatamente. A gente tenta analisar por que se deu assim, em função do quê, quais as fontes, por quê. Causas e efeitos. Causas e né? efeitos, o que mudou, o que permaneceu. Então isso também tem tudo a ver com uma espécie de método da história. E essa questão do encanto tem também, na medida em que, por exemplo, lembrei dessa série que tem uma dramaturgia impressionante, The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth. Ah, sim. De fio a pavio, né? Claro, tem distorções, não é um trabalho de historiografia, mas de dramaturgia. Mas muito bem feito. Claro, passa pano pra família real, que era racista e tal. Mas tem um momento em que que uma assessoria de imprensa fala, ó, o povo quer ver vocês. Aí a rainha fica, não, peraí. Né? Aí o povo começa a ver. Aí vê que é normal, acaba o encanto, pra que ter monarquia? Exatamente. Né? Exatamente. Então, o paralelo é perfeito. Isso acontece com a gente, claro que sim. A ilusão também, hoje em dia isso mudou e acho bom. Acho que mudou para melhor. Eu acho que realmente isso é um processo evolutivo da sociedade. Porque o teatro é uma caixa mágica. Né? Então, no teatro, meu Deus, e o trabalho do ator
tem que ser nessa linha, né? Tanto faz, você pode ser feio, bonito, velho, moço, torto, direito, enfim, você está servindo a um personagem, né? Que é diferente de você. Então, antigamente, tinha essa quebra de ilusão, era uma coisa que incomodava muito ao público. E hoje não. Hoje não. Isso eu acho muito bom. Né? Isso eu acho. Não, e não interfere na quebra de ilusão. Isso eu acho que é um processo evolutivo da sociedade. Impressionante. Né? Mesmo que, claro, por exemplo, eu vi vocês depois 2 vezes, né? E aí você fica... Você estranha, né? Porque não, você isso sai tudo bem. um registro para o outro, né? Mas claro, não mas isso diminui tudo nada, bem, claro. Isso aí faz parte. Normal, né? Que legal, né? Que bom, exatamente. Aí você dá mais valor ainda. Exatamente, né? exatamente. Impressionante. Aqui, ó, a prosa, uma aula magna aqui, ó, sobre a história do teatro no Brasil. Eu tô que nem o Jô Soares, assim, pegando na mão de uma dama do teatro. Meu querido. Assim, né? Que é uma dama do teatro brasileiro. E, bom, vamos colocar aqui de novo o Voz de Minha Alma na tela, para o pessoal que quiser ainda, nos últimos dias aqui, da peça no Ágora Teatro, no Bexiga. Tem o link, mas tem também aqui as fotografias. Vamos ver as outras fotografias aqui. Olha lá. Então tá o Joca Andreasa ali, você como Gertrude ao meio e a Patrícia Vilela. Aliás, deixa eu fazer uma parte, porque o Joca Andreasa e a Patrícia Vilela são atores maravilhosos. E realmente eles têm trabalhos lindos. E uma outra coisa boa e curiosa é que, como em todo time, não é? O teatro é um trabalho de time, e nós temos uma química cênica maravilhosa. Totalmente. Maravilhosa. Sou testemunha ocular. É verdade. E isso é uma coisa que independe de você ser bom ator, melhor ou pior ator, enfim. Isso é uma coisa que acontece quimicamente. Por isso, realmente, a gente usa essa expressão, porque é fato. Você não explica, sabe? Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Isso é impressionante. Não, eu vi ali e tá um trio impressionante. E a Vanessa que conduziu esse trabalho lindamente. Não é fácil. São 3 personalidades muito fortes, inclusive a Alice. Sim. Ela é uma sombra, mas é uma personagem e uma personalidade muito forte. Então são 3 personagens muito fortes e 3 intérpretes muito fortes. Totalmente. Então a Vanessa teve que ter muita sensibilidade e inteligência para poder conduzir esse trabalho de uma maneira bonita. Eu busquei o adjetivo porque... Uma boniteza sem fim, não né? é? Imagina, num manjo de fácil. dramaturgia, de direção, e a Vanessa Goulart é a diretora da peça. né? E também filha aqui da trupe de longa data. E a Vanessa adotou o Goulart. A Vanessa adotou o Goulart, né? é verdade. Segundo ela, quando foi uma questão de marketing. O que é muito bom, né? Tá certo. Aí meteu um T a mais. Agora depois meteu um T a mais e pronto, tá tudo certo. Bárbara Bruno, mas vocês são Miessa também, né? Na verdade o nome da minha família, da família do meu pai é Miessa. Goulart é artístico. Né? Nós não somos, nenhum de nós é Goulart. E Bruno é um nome de família, sim, porém nenhum de nós carrega no nome mesmo, porque o Bruno é sobrenome da família da mãe da minha mãe, da Eleonor. Eleonor Bruno é Eleonor Bruno mesmo. Mas assim, o sobrenome que a minha mãe carregava era do pai dela, que era Xavier. Então era Anissete Xavier Miessa, quando casou com o papai. Né? Antes de casar com o papai era Anissete Xavier, não tinha o Bruno. Agora a vovó sim. E aí ficou Anissete Xavier Miessa,
quando nós nascemos, também era prática naquela época não colocar o sobrenome da família da mãe. Então, nós todos somos Miessa. Você é Bárbara Eu Janete. sou Bárbara Janete Miessa. Bárbara Janete. Bárbara Janete, um nome diferente, né? É Não? lindo o nome. Eu gosto. Bárbara. É, Você cantava a música do Chico pra você o tempo todo? cantava. O problema é quando vinha com cala a boca, Bárbara. Explica pro nosso grande público por quê. Né? O grande Chico. Que Na peça maravilhoso. Calabar. Calabar, uma peça icônica na história do teatro brasileiro, uma peça proibida um pouco antes de estrear, né? Não chegou a estrear, estreou anos depois. Censurada, né? Absolutamente censurada, contando a história de Calabar, um grande traidor. Pois é, traidor dos portugueses, que nem eram donos daquele território. Né? Pois é. Enfim, como sempre, um trabalho lindo do Chico Buarque. Eu acho que era Rui Guerra. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que Uhum. Acho que os dois. E então Ouviu. Quer dizer, você nasce antes da peça, obviamente. eu nasço antes da peça. Chico, nos anos 50 ainda era super. É de 42, né? A peça? Não, o Chico é de 42. O Chico eu não sei. Você é de 56. Eu sou de 56. Então a peça só vem nos anos 60, né? 70. 70, isso. 70. Ali no auge da dívida. Se eu não te perguntei, mas vocês sofreram muito? Os seus pais tiveram que ficar se segurando ali na ditadura? Todos nós tivemos que ficar nos segurando na ditadura. Eu particularmente, vou usar esse termo de novo. Jovenzinho, no auge Menina. Isso que eu ia dizer, vou usar a palavra de novo, entre aspas, porque é terrível, mas é fato. Eu fui uma das poucas, na minha idade, que teve privilégio de saber o que estava acontecendo. Porque a minha geração não sabia o que estava acontecendo. Quem estava fazendo... Não tinha a menor ideia. Então, quem estava fazendo colégio naquela época, na final da década de 60 e a década toda de 70, não tinha noção, tinha uma leve noção do que estava acontecendo. Eu não. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Tanto que tivemos muitos colegas que se refugiaram na minha casa. Muitos. Acompanhei tudo isso. Toda essa movimentação clandestina, absolutamente clandestina. Ficavam literalmente escondidos. Escondidos e durante o período tinham que mudar também, então ficavam às vezes lá em casa 4 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias, aí já tinha que mudar. E a gente também tomando muito cuidado, porque não podia, era tudo escondido, né? Naquela época a gente tinha que tomar um cuidado danado com o porteiro. Não podia, geralmente os porteiros eram informantes. Aguentava. Então, a gente... E isso eu o quê? Com 11, 12 anos de idade, acompanhando esse processo todo. Tinham reuniões não políticas na minha casa. Eu, pelo menos, não tenho lembrando. Não tinha, não, senão eu lembraria. Reuniões políticas na minha casa não tinham. Mas tinham muitas reuniões, vamos chamar de artístico-políticas. Sim. Isso sim, porque muitos textos, por exemplo, do Plínio, eram lidos na minha casa. Plínio Marcos. Caramba. Eram lidos na minha casa, com assim, igual a Bujanra, papai e mamãe, óbvio, papai e mamãe, a Bujanra, Plínio, Valderez, estou lembrando das pessoas, Rutiné de Moraes, João José Pompeu, Zé Renato, enfim. Então, muitas reuniões de textos que, obviamente, foram proibidos, não é? Mas as primeiras leituras, ou algumas leituras feitas na sala da minha casa. Então,
Orra, meu, como diria meu, orra. Por isso que eu usei a palavra privilégio. Privilégio, né? e mesmo que, claro, fosse literalmente político no sentido da... Guarnieri, imagina esqueci do Guarnieri. Guarnieri. Tava todo mundo lá. Todo mundo lá. Todo mundo lá. Imagina, você viu isso tudo? Eu vi isso, testemunho ocular. Impressionante. E depois, na sequência, todos eles, todas as pessoas que eu estou falando, todos eles na sequência, porque a gente teve que engolir a ditadura, não tinha jeito, tinha que engolir. Porque isso que eu estou te falando, essas leituras, final dos anos 60, né, 68, 69, Veio o AI-5. 70, veio o AI-5, aí aquela coisa. E aí a gente teve que engolir, não tinha saída. Aí começou, então, todo mundo também um trabalho mais efetivo de novelas na TV Tupi. Uhum. Né? Essa turma toda também foi para Tupi. Nessa altura, nós mudamos de casa, saímos do apartamento que a gente morava, fomos para uma casa perto ali do Jockey Club, onde muita coisa acontecia ali na minha casa também. E aí não só de teatro, por isso que eu fiz a parte da televisão da Tupi, a turma toda da Tupi, e a mamãe sempre teve sempre, a vida inteira, eu acho que ela pegou, na verdade, da minha bisavó, aquela que eu estava falando, essa coisa italianona, assim, de receber. Então, muitas vezes, era uma reunião. Então, às vezes terminava, não era muito, em teatro era mais comum isso, mas em televisão não era comum lá em casa. Então, por exemplo, terminava gravação, ela falou assim, não, então vamos lá para casa, eu vou fazer um macarrão e tal. E aí ela ia para a cozinha, e aí a gente ia para a cozinha também. E aí aquela turma toda da televisão ia lá para casa. Então existia uma efervescência que eu acho que na verdade, era um grande contraponto ao autoritarismo. Exatamente. A tristeza. Exatamente. Né? Exatamente. Então vocês falam exatamente isso. Coisa que a gente só foi ter consciência mais tarde, evidentemente. Enquanto você está vivendo, né? Você não tem essa percepção tão clara. Mas hoje isso fica muito claro. Festejavam, eles querem que a gente não... Exatamente, não, a gente ri. Né? A gente ri. Que lindo. Então... Que privilégio meu ouvir isso aqui, vocês, nosso grande público. Ó, estamos aqui na reta final. Opa. O pessoal ia no Jô falar, queremos mais, mas ela vai voltar outras vezes, porque vai estrear tantas outras peças. E como vocês viram, uma queridíssima, né? Tem tradição familiar, né? Mas enfim, ó, antes da gente se despedir, queria de novo pedir para a Voz de Minha Alma colocar aqui. Mostra uma das fotos da família toda, Léo da Massa, que tá todo... Isso! Ixi, olha lá. Olha lá. Então, como é que a gente fala? Da direita para a esquerda? Da direita... Pode escolher. Da esquerda, alguma da esquerda para a direita, o seu irmão, o Paulo, né? Paulo Goulart Filho. Eu do lado dele, essa loirinha aqui. Bem diferente, né? Beth, minha irmã Beth Goulart. É que vocês são muito parecidos, né? Paulo Goulart. Aí em cima, Nissete Bruno e Vanessa Goulart. Você sabe que... E é a neta mais velha deles? É a mais velha, A Vanessa foi a primeirona de tudo. Primeira neta, primeira filha, primeira tudo. Figuraça, Vanessa. Abriu um monte de porta. E sempre todo mundo muito expressivo, né? Tinha muita briga em casa, assim? E aí vocês se paramentavam na briga, igual vocês falam, assim? Não, briga não tinha muito, não. Briga não tinha muito, não. O que sempre existiu, graças a Deus, foram opiniões fortes contrárias. Isso sim. Argumentando. Isso sim. A gente sempre... embates. Bons embates, exatamente. Bons embates. Mas, assim, briga mesmo... Ainda bem, não tinha não, de verdade. Tinha não. Tinha. Isso sim, eu tinha muita briga com a Vanessa. Aliás, eu devo isso a ela. Eu aprendi a brigar com a Vanessa. Com a sua verdade. filha.
É verdade. Dos Eu, empates com ela. não é embate. Não, embate eu sempre... Sempre tem. Não, isso aí não. Isso aí é meu mesmo. Não, embate eu sempre encarei bem. Aham. Embate, argumento, discussão, ok, comigo mesmo. Agora, briga, nunca fui de bem, nem sabia brigar direito. Aham. Sabe, briga, sobe tom, fala o que vem na cabeça, xinga, aí depois fica tudo bem, sabe essas Sim, coisas. sim. Eu não sabia fazer isso. Foi Eu aprendi com ela. Aprendi com ela. a Acho que relação aprendi bem. filho, né? Na relação mãe e filha, exatamente. Exatamente. Mas aí aprendi pra vida, né? Sim. Que a gente, às vezes, isso a gente vai aprendendo na vida também. Às vezes a gente acha que não preciso disso, não preciso. Não, precisa, sim. Sim. Na vida a gente precisa de tudo. A gente precisa conhecimento. A gente precisa conhecer. E outra coisa fundamental, uma frase desse tamaninho do Sr. William Shakespeare, que serve para a vida. O estar preparado é tudo. Estar preparado. Você tem que estar preparado para o que for. Se você estiver preparado, a vida pode mandar o que quiser. Se eu estou preparado, eu enfrento e vou embora. Se eu não estou preparada, a vida me passa rasteira. Né? E ela tem muitos truques nada. Opa! Ô, voz de minha alma. Ó, de novo, para quem puder e tiver em SP, até o final de agosto, no Ágora Teatro, em São Paulo, vão ver a Bárbara Bruno de Gertrude Stein, essa grande figura da arte, da cultura, da literatura no século XX, junto com Picasso e junto com a sua companheira, amante, esposa da vida, era um casal lésbico, obviamente, que é a Alice Toklas. Eu não vou poder ir embora aqui hoje, nem nosso público, sem você declamar um trechinho de um texto da Gertrude nessa peça. Fechando ali na câmera 3, ó. Fecha na atriz aqui, na dama do teatro brasileiro. Vamos lá. Eu tenho certeza que esse momento histórico é mais importante que tudo que tem acontecido antes. E os governos? Não acreditem nos governos. Capitalismo, comunismo, socialismo, ismo. Vocês têm que descobrir novos caminhos por vocês mesmos. Deixar de ser pessoas de sim e não. Realmente tem que aprender a se expressar. Vão com calma, se não puderem ir com calma, vão com tanta calma quanto possível. Encarem as coisas de frente. Não precisam ouvir líderes. Ouçam a vocês mesmos, mesmo que errem, mesmo que um erre, que o outro erre. Mas se nós esmorecermos, pessoas piores que nós se aproveitarão disso. Por favor, não parem. Afinal, somos gente. E uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Transformem essa rubra rosa em amarelos girassóis. Enormes, imensos. Ninguém saberá de onde vêm os girassóis. Verão girassóis, apenas girassóis. Porque ninguém pergunta pelo adubo quando vê a flor. Ó, que arrepiado aí. Que bom. E isso eu vi Gertrude Stein. 2 vezes, já vou ter que ver mais umas 3, porque eu saio de lá assim, arrebatado. Ai, Bárbara. Depois dessa você podia acabar tudo assim, né? Só depois, tchau, né? Fiquem com esse gostinho pro resto da vida. Que alegria te conhecer nesse mundo. A alegria foi minha. Né? A alegria foi minha. Buscando os públicos, vou levar isso pra vida também. Pois é. Nós temos professores e atores, nós temos trajetórias parecidas, escolhas parecidas. É verdade. É verdade. E responsabilidades parecidas. Sim. Não é? Exatamente. E é por isso que eu te pergunto aqui na lente da verdade, olhando para o nosso público, como você olhou agora no fundo do coração. Vamos lá.
Por que o teatro é um antídoto contra o fascismo, contra o autoritarismo, Bárbara Bruno? Porque o teatro é o espelho da vida. O teatro existe porque a sociedade precisa. O teatro existe porque reflete a essência do homem. E viva o teatro! Viva! E para acabar, deixando aqui para vocês um gostinho, afinal, o que é ser atriz? Meu Deus, para mim é tudo. É tudo. Eu não sei viver de outra forma. Não sei. Então, para mim, é vida. Dá um beijo aqui, que é tudo absolutamente genial que vem de vocês, atrizes, você atriz, você dama do teatro. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você. Beijo do coração, valeu produção, grande público, até a semana que vem. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês.